Na física clássica, você prepara um experimento e repete, o resultado é sempre o mesmo. Você prepara uma caixinha e repete o experimento, é igual. De novo, igual. Sempre a mesma coisa. A física quântica, você prepara o experimento, faz PEC. Prepara de novo, faz POC. Aí prepara de novo, faz PAC. Professor de Física da UF, Marco Maricone é quem conversa com a gente no episódio de hoje do Matéria Bruta. Marco nos conta sobre as mudanças e inovações que a física quântica trouxe para a ciência, explicando teorias famosas como a da constante de Planck e a do gato de Schrödinger. A gente experimenta o mundo de várias maneiras. A gente olha para as coisas, a gente sente as coisas, a gente consegue ter um controle dos objetos. Você sabe pegar uma bola, jogar uma bola, onde ela vai cair. Essa física do cotidiano, dos objetos cotidianos, chama física clássica, foi extremamente bem sucedida. Surgiu com Newton, Galileu e outros no século XVII, entre o século XVI e XVII, e foi um sucesso absolutamente estrondoso, prevendo órbitas de planetas e uma série de fenômenos que eram completamente ilusórios de o que estava acontecendo. Porém, existiam alguns fenômenos que as pessoas observavam e não tinham a menor ideia de como abordar, de que perguntas fazer. E fenômenos muito, muito evidentes. Por exemplo, o que é que faz o Sol brilhar? É uma bola pegando fogo? Ou da onde vem essa energia do Sol? Então, para estudar alguns desses fenômenos, como, por exemplo, o que faz o Sol brilhar, ou o que é a luz exatamente, por que uma luz reflete de um espelho, por que alguns objetos são transparentes, se precisou desenvolver novas teorias. Uma parte chama a teoria eletromagnética, do eletromagnetismo, que explica a luz. E a outra, para explicar os fenômenos, como, por exemplo, se você pegar uma barra de metal e aquecer, como numa cozinha, e você vê que ela vai mudando de cor, explicar o que é que está fazendo essa mudança de cor, por que ela fica vermelha, vai ficando mais aquecida, vai ficando azulada, e o que isso tem a ver com o Sol. Então, no início do século XX, um físico alemão chamado Max Planck, ele propôs uma teoria radical na qual a energia, ao contrário do que a gente imagina, ela não seria uma coisa contínua, mas seria em pacotinhos. Daí o nome quântico, quantum. E essa explicação, com esse novo modo de pensar, ele conseguiu explicar esses fenômenos e achou que talvez se pudesse, a partir daí, estudar da maneira clássica. Ele era um sujeito muito conservador. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que teve uma explosão de ideias e passaram a, lentamente, várias pessoas, Einstein, Planck, Heisenberg e outros, começaram a estudar essa teoria e viram que ela tinha uma estrutura muito mais interessante e que se aplicava a muitos outros fenômenos. Então a gente conseguiu, com uma teoria única, explicar fenômenos como, por exemplo, a estrutura atômica, como o Sol brilha, por que os elementos químicos têm as propriedades que eles têm e muitas outras coisas. Essa teoria é a chamada física quântica. Além da física quântica ser uma teoria extremamente bem sucedida na explicação de vários fenômenos, desde o mundo microscópico até fenômenos macroscópicos, ela tem uma estrutura de interpretação muito interessante, muito desafiadora de entender, tem uma estrutura matemática belíssima, mas além do ponto de vista meramente científico, de curiosidade, ela é produtora de uma riqueza enorme. Em 87, o físico americano Leon Lederman estimou que 25% do PIB americano provinha de aplicações da física quântica, nos computadores, nos lasers, no raio-x, nas usinas nucleares. Hoje em dia, certamente, é muito maior a proliferação de telefones celulares, por exemplo. Então, a gente tem uma teoria fantástica do ponto de vista científico, uma teoria que explica uma variedade de explicações gigante, mas até hoje as pessoas ainda olham para a teoria e tentam entender exatamente o que está se passando e existem vários mistérios de o que é exatamente a física quântica. O que é que a gente está fazendo? A gente sabe calcular as coisas, mas a gente ainda não sabe interpretar exatamente o que está acontecendo. A energia, quando você fala assim, energia, é como se fosse um dial que você pode vir de zero até infinito. Vai assim, contínuo. Quando o que o Planck falou das caixinhas é que ela pode ser zero,
ou pode ser x, ela não pode ser nada entre 0 e x, ou 2x, ou 3x, mas ela vai em saltos. É como se fosse assim, um canal que faz tec, 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 em vez de ser contínuo, você vai plec, 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 plec. E com essa ideia simples, ele conseguiu explicar por que a cor essa história da cor do ferro, como é que o espectro da luz do Sol. Isso é um problema chamado problema do corpo negro. Quando a gente olha para o Sol, a luz que vem do Sol, ela tem várias frequências misturadas, amarelo, azul, vermelho, verde, um pouco mais de uma, um pouco menos da outra. É como se fosse uma receita de um bolo, tem um pouquinho de amarelo, um pouquinho menos de azul, um pouquinho mais de vermelho. E essa mistura, você consegue explicar essa mistura usando todo o poder da física quântica, que você entende o que tem na estrela, que são átomos de hidrogênio e hélio, outros átomos mais pesados, e como eles estão se colidindo, se fundindo e estão emitindo energia, e como ela vem em pacotinhos, como ela vem é como se fosse, em vez de ser o dinheiro, que você não vai de 0 a infinito, tem assim tem uma moeda básica, pode ser 10 centavos, 20, você não pode falar de 0,0001, apesar de pôr de gasolina, falar em 4,99999 para algum litro de gasolina, não existe 1 milésimo de real, né? Ele vai em saltos. E aí, com a energia também, mas ele supõe, isso é o que ele chamou de um ato de desespero. O Planck chamou isso de um ato de desespero. Ele fez essa proposta e viu que a matemática explicava os gráficos que as pessoas já tinham observado. E aí, quando as pessoas viram, falaram, tudo bem, é uma ideia, mas ninguém deu muita atenção. Até que Einstein, alguns anos depois, levou essa ideia mais a sério e descobriu que você podia aplicar ela em outras situações e deduzir vários outros fenômenos absolutamente notáveis e totalmente diferentes daquela concepção clássica da física newtoniana. Como se fosse um outro jogo. É curioso como assim, as regras que valem nesse nosso mundo clássico, elas completamente perdem o valor nesse mundo quântico, no mundo microscópico, e são outras regras totalmente diferentes, mas que explicam aquele mundo perfeitamente. Então, entender esse casamento desses dois universos é outro problema extremamente interessante. Como é que uma coisa se relaciona com a outra. Então, assim, o que a gente, durante esses últimos 120 anos, a gente construiu uma teoria que tem um poder de cálculo fenomenal. A gente sabe calcular coisas com uma precisão assim, sem precedentes na história da ciência. Por exemplo, tem alguns cálculos que se faz usando as ideias quânticas que tem uma precisão que é como se fosse assim, a precisão de você ter um relógio que atrasasse assim, 1 segundo em 3 milhões de anos. Então é assim, extremamente, quantitativamente muito, muito impressionante. Então, assim, a gente sabe calcular. Agora, quando você pergunta o que está se passando, me explica o que são esses objetos matemáticos, aí as pessoas ficam completamente, tem várias interpretações, e aí se torna quase um problema filosófico, né? A gente sabe, por um lado, a gente sabe calcular as coisas, por outro lado, a gente ainda não sabe interpretar direito o que a gente está fazendo. Quando a gente fala dessas coisas, o problema de interpretação da física quântica é um problema específico, claro, que tem um universo onde ele se aplica. Agora, quando você começa a elocubrar de maneira muito livre, pode ser um exercício interessante, mas você tem que ter uma noção de onde você está pisando. Então, assim, existe, sei lá, se você olhar até recentemente, eu nem vi direito, mas existe um negócio chamado coaching quântico, porque o termo quântico é um negócio muito, muito forte, né? As pessoas, eu já vi gente falando em homeopatia quântica, em coaching quântico, até mesmo em golfe quântico, né? Então, existe, assim, uma série de... Você botar o quântico tipo, sobrenome quântico nas coisas, ou pré-nome quântico, dá uma força impressionante. E tem que ser muito cuidadoso, porque se por um lado, como eu disse, é uma teoria assim, fenomenal, por outro lado, ela pode ser usada, as ideias ou falsas ideias podem ser usadas para enganar as pessoas, né? É curioso que a gente vive um momento no qual a gente tem um acesso à informação maravilhoso, né? Na internet você pode fazer cursos inteiros de física quântica e da matemática para estudar física quântica sem sair do seu quarto. Sem comprar um livro, você assistindo os vídeos, você assiste, baixando PDFs, etc. Você assiste e pode aprender em princípio tudo sozinho.
Por outro lado, existe paralelamente uma proliferação de ideias bizarras e de ideias erradas e às vezes são ingênuas, né? As pessoas não entendem as coisas, mas às vezes elas são feitas propositalmente de maneira a enganar as pessoas. Então a gente está num momento meio paradoxal que a gente tem muita informação, mas a gente tem muita desinformação, né? A história esse problema de fake news, na verdade, o problema da verdade está assim, se distribuiu no conhecimento inteiro. Então você tem que ser um pouquinho mais sistemático na abordagem, assim, e saber um pouco ir nas fontes corretas, porque senão daqui a pouco está achando que tudo é possível, que é uma teoria que explica, sabe, o futuro, o passado, por que eu quero as coisas, e sei lá, daqui a pouco começa a viajar demais e não vai a lugar nenhum. Na física clássica, você, por exemplo, vocês devem lembrar na escola que você vai falar da posição de uma partícula, você fala a posição da partícula x, aí tem uma reguinha que vai até lá. Então, com essa variável você descreve, fala, x é a distância da partícula ou do carro até a origem, do ponto de partida dele. Na física quântica você não usa essa linguagem, você inventa um objeto matemático, que é uma letra, se usa tipicamente uma letra grega, que é a letra psi, que te dá as probabilidades das coisas acontecerem. E esse cálculo, quando você usa as regras para calcular essas probabilidades, dá um resultado extraordinariamente bem sucedido. Aí as pessoas se perguntam, mas o que é esse psi que você está usando? E aí as pessoas não sabem explicar. Não é uma coisa, não é real, não é uma coisa da realidade. É como se fosse assim, um acessório matemático que te permite calcular algo, mas não é um elemento da realidade. Te permite calcular a realidade, mas não é um elemento da realidade. Na física clássica, a gente tem uma visão determinística dos fenômenos. Você consegue, conhecendo os fenômenos, a posição e velocidade de uma bolinha num certo instante e as forças que atuam nela, você consegue acompanhá-la para sempre. Por exemplo, um planeta ao redor do Sol. Se a gente sabe a posição de um planeta e a velocidade dele, você vai saber onde ele vai estar para o resto dos tempos. Agora, na física quântica não é assim. Você não fala em coisas nesse sentido. O que você faz é fazer previsões probabilísticas, ou seja, você fala, olha, se você fizer esse experimento, em 1/3 das vezes vai estar aqui, em 1/6 vai estar aqui, e assim por diante. Né? Você faz probabilidades das coisas, você só calcula a probabilidade de algo acontecer, não exatamente o que está acontecendo. Você pode, na física clássica, você prepara um experimento e repete, o resultado é sempre o mesmo. Você prepara uma caixinha e repete o experimento, é igual. De novo, igual. Sempre a mesma coisa. A física quântica, você prepara o experimento, faz PEC. Prepara de novo, faz POC. Aí prepara de novo, faz PAC. O que ela te diz vai fazer PEC com tal probabilidade, POC com tal probabilidade, PAC com tal probabilidade. Então, é uma descrição diferente da descrição clássica. Mas é extraordinariamente bem sucedida. Vai te dar, e se você calcular, fizer o experimento várias vezes, você vai ver, caramba, o número bateu exatamente com o que tinha que ser. Então, assim, tem algo, obviamente, claramente correto no que a gente está fazendo. Agora, o que é que a gente está fazendo já é mais misterioso. A caixinha quântica, às vezes faz PEC, às vezes faz PAC, às vezes faz, mas com uma certa probabilidade. Aí o físico Erwin Schrödinger, que é um dos pioneiros da física quântica, ele bolou o seguinte experimento. Ele falou, bom, peraí, imagina que você tem uma caixa. E nessa caixa tem um gato, tem um container lá com um veneno e tem um átomo que pode decair ou não. E decair significa ele emite uma radiação, assim, um elétron. Aí, esse átomo está... Quando ele decai, ele é detectado por um aparelho, faz tec. Aí, na hora que ele é detectado, bate o martelo no vidro e mata o gato. Então, quando você olha para o átomo, você fala, a física quântica te diz, olha, como eu te disse, eu não vou te dizer em que estado exatamente ele está, se o átomo está dessa forma ou daquela. Ele só está o que a gente chama de superposição de estados. Só que a superposição de estados do átomo se reflete numa superposição de estados do martelo, porque se o átomo pode estar aqui ou ali, o martelo pode estar aqui ou ali. Então, no mundo microscópico, as pessoas pensam assim, tudo bem, mundo microscópico é tudo tão diferente, sei lá, não tem problema.
Só que o o Schrödinger fez foi imaginar uma série de eventos concatenados que ligam esse talho decaído ou não, com martelo bateu na garrafa ou não, garrafa quebrou ou não, veneno saiu ou não, gato vivo ou não. Aí fala, peraí, é um absurdo pensar que tem uma caixa que esse gato ali dentro ele poderia estar num estado que é gato vivo, gato morto. Ou o gato está vivo ou o gato está morto. Não existe um gato vivo ou morto. E esse é um problema que as pessoas levaram muito tempo para entender como é que você... O que significa isso, né? Como é que você prepara? E até hoje existem... É o tipo de problema essa, que chama transição clássico-quântica. Como é que você vai do... Como é que as regrinhas da física quântica explicam as regras da física clássica? É mais ou menos como você visse, assim, por exemplo, quando você olha uma tela, na tela você vê as pessoas, linhas contínuas. Mas se você chegar bem perto, você vê pixels. Então, assim, de um ponto de vista são pixels, de outro ponto de vista são linhas, e você consegue entender como uma coisa se conecta com a outra. Agora, ali nesse mundo microscópico, eu tenho regras de um tipo, e no mundo macroscópico eu tenho regras de outro tipo. Como é que essas regras do mundo microscópico dão origem às regras do mundo macroscópico? O problema é seríssimo. Parece tão assim, era a primeira coisa que tinha que se resolver da teoria. Até hoje está mais ou menos assim em debate de como é que se faz isso, como é que você chega de um ao outro. Tem várias propostas, é difícil de fazer os experimentos, é difícil de bolar as maneiras de verificar essas coisas. Então, assim, você pode dar essas... Você pode pegar essas ideias, por mais loucas que sejam, e transformar em coisas dignas de estudo científico, matematicamente coerentes e interessantes, assim, claro. Porém, uma coisa é você falar, tem viagem no tempo, mas assim, é um fenômeno que seria milionésimo de coisa, e outra coisa é falar, então eu vou voltar ontem e lavar os pratos. Isso você já não... Ainda não dá para fazer, é melhor lavar os pratos no dia anterior mesmo. Qual dessas teorias mais te fascinou? Comenta com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Marina Birdman, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Até o próximo episódio. Temos uma dica para você que curte pensar o fenômeno da consciência. A série Consciência ao Cubo faz uma investigação neurológica, psicológica e filosófica sobre a ciência da consciência. Em cada episódio, 3 renomados estudiosos tratarão de temas específicos ligados à questão. A série está disponível para você assistir quando quiser no curtaon.com.br, seu clube de documentários. Disponível também no Now.